Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Muito bem-vindo ao canal Reminho do Tempo ou a outra mídia social onde você estiver vendo este vídeo. Hoje eu gostaria de convidar você para fazermos uma reflexão sobre um momento especial. Aliás, dois momentos. Trata-se dos momentos em que Jesus curou paralíticos. Dois em especial. O paralítico de Cafarnaum e o paralítico lá do tanque de Betesda. Eu gostaria de fazer uma rápida análise aqui e ver o que Deus nos dá para refletirmos nesse tema. O capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, dos versículos 1 ao 8, trata deste momento maravilhoso em que Jesus curou o paralítico lá em Cafarnaum. Isso você lê também nos Evangelhos de Marcos, no capítulo 2, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Já o paralítico no tanque de Betesda está em João, no capítulo 5. São textos maravilhosos e nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, para o vídeo não ficar longo, não é? Mas enfim, é muito conhecido os textos. Jesus está lá em Cafarnaum, em sua casa, onde ele morou uns dias, está muito cheio, tem muita gente, e de repente, por cima do telhado, alguém tira o telhado e 4 homens trazem ali para Jesus um paralítico. Jesus se admira da fé deles e Jesus diz ao paralítico: filho, perdoado te são os teus pecados. Então Jesus enfrenta ali críticas, não é, dos opositores religiosos, fariseus, saduceus, escribas, enfim, que acham que Jesus não pode perdoar pecado. Jesus então revela que ele é Deus e ele pode sim perdoar pecado. E nós conhecemos a história. Jesus diz ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Todos ficam admirados. O capítulo 9, aliás, o capítulo 5 agora, do Evangelho de São João, vai falar sobre o paralítico que estava lá no tanque de Betesda já havia 38 anos e ninguém o ajudava. Quando as águas eram movimentadas ali pelo anjo, o texto assim diz, e ninguém o levava. E Jesus chegou ali e perguntou se ele queria ficar bom, e ele disse a situação dele e Jesus o curou e também disse: toma a tua cama e vai para a tua casa. Vamos então falar de algumas coisas que tem nesse texto que tem em comum entre os dois milagres e alguns contrastes que talvez possam nos ajudar a tirar desta reflexão algo para nós. Pelo menos umas 12 coisas eu pude catalogar aqui para nós. Em primeiro lugar, é interessante lembrar que talvez o milagre de Betesda, lá, o paralítico de Betesda, tenha sido um dos primeiros milagres, talvez o terceiro milagre, se João estiver colocando ali na ordem, porque ele fala lá no capítulo anterior que o segundo milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, não é? O segundo milagre, se isso for uma ordem, o paralítico de Betesda poderá ter sido o segundo milagre, o terceiro milagre que Jesus fez. Enquanto que o outro paralítico que foi curado em Cafarnaum, nós já podemos ver outros milagres antes dele, como por exemplo o leproso que foi purificado, a sogra de Pedro que foi curada daquela febre, a tempestade que foi acalmada, né? Um demônio que foi expulso, há vários milagres que acontecem antes. Tem uma coisa também interessante, é que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas não conta nada sobre quanto tempo tinha aquele paralítico, se era de nascença e como foi que foi ter com Jesus e foi curado lá em Cafarnaum. Enquanto que nós sabemos que o de João, lá, João capítulo 5, do tanque de Betesda, tinha lá os seus 38 anos de espera. Uma outra coisa também que nós podemos dizer aqui, eu anotei aqui, é que Jesus foi ao paralítico lá no tanque de Betesda, enquanto que Cafarnaum, o paralítico foi até Jesus. Em Cafarnaum, o paralítico foi ajudado, enquanto que no tanque de Betesda ninguém ajudava ao paralítico. Ambos tinham a cama, no entanto, e todos ouviram Jesus dizer: toma a tua cama e anda, não é? Mas uma coisa interessante é que o paralítico lá de Cafarnaum tinha amigos, do tanque de Betesda tinha concorrentes. Era um sábado no tanque de Betesda. De Cafarnaum não se diz o dia. O momento de Cafarnaum não há assim uma indicação especial, mas tudo indica que lá no tanque de Betesda era por ocasião da Páscoa. Há quem diga sobre o do tanque de Betesda que os 38 anos representaria os 38 anos que o povo de Israel passou ali no deserto, depois que saíram
do Egito. 2 anos depois, eles foram repreendidos e Deus disse que eles dariam uma volta maior. Eles passaram 38 anos andando em círculo até chegar na Terra Prometida. Há quem diga que aquele paralítico, com esse tempo aí, enfatizado no Evangelho de João, tenha a ver com isso. Há quem diga. O paralítico de Cafarnaum tem uma coisa interessante que nós não podemos deixar de colocar aqui na nossa reflexão. Ele buscou a cura no próprio Messias, na fonte, enquanto que o paralítico do tanque de Betesda buscava a cura numa outra fonte, que não era o próprio Messias. O texto enfatiza em Mateus, Marcos e Lucas, no paralítico de Cafarnaum, a fé desses homens e do próprio paralítico. Mas parece que o texto de João, no capítulo 5, está enfatizando a espera, a demora, a dificuldade do paralítico do tanque de Betesda, bem como também enfatiza a implicação dos fariseus e escribas com o sábado. Por fim, uma outra coisa é que houve perdão dos pecados para o paralítico de Cafarnaum. E houve perdão de pecados para o paralítico lá do tanque de Betesda? Ao que parece, sim, porque Jesus encontra ele em outro momento e diz assim para ele: olha, não continue pecando, para que não te suceda algo pior. E agora, para concluir, vamos então tirar alguma coisa para nós. De muitas coisas que tem nesse texto maravilhoso, vamos tirar alguma coisa para nós. O paralítico de Cafarnaum foi a Jesus. Isso é muito bom. O paralítico de Betesda foi a um tanque em busca da cura. E apesar dele não ter ido diretamente a Jesus, dele não ter procurado Jesus, Jesus o encontrou e o curou. E isso lembra-nos da grande misericórdia de Deus, do grande amor, da grande bondade do Senhor Jesus, que mesmo para aqueles que estão procurando em fontes erradas, mas que estão ali necessitados, o Senhor não esquece deles e foi e o curou. De fato, havia muitos enfermos naquele lugar, Jesus curou apenas um. Isso também pode nos dizer alguma coisa. Às vezes nós queremos que o Senhor cure as nossas enfermidades e que faça milagres à torta e à direita, mas milagres não são coisas que acontecem a toda hora e são para a glória do Senhor Jesus. Então, aprendemos neste momento com isso. Mas o que eu quero frisar mesmo agora é que o paralítico de Cafarnaum teve a felicidade de ter alguém que o ajudara, de ter alguém que o levou até Jesus. Como é importante. Sermos o amigo desse paralítico é algo maravilhoso, porque nós podemos levar pessoas ao Senhor Jesus. O paralítico de Cafarnaum ouviu de Jesus: filho, perdoado te são os teus pecados. Sim, porque a maior enfermidade dele, com certeza, era o pecado. A paralisia é ruim, mas o perdão dos pecados é muito mais necessário. Temos essa lição maravilhosa neste texto aqui. O paralítico de Cafarnaum, então, repito, teve amigos, e isso é muito bom. Mas o paralítico de Betesda não tinha quem o ajudasse. E Deus está olhando para estas pessoas. Meu amigo, meu irmão, se você e eu, em algum momento, nos encontrarmos assim, ou nos sentirmos como aquele paralítico lá do tanque de Betesda, e falamos: puxa vida, não tem quem nos ajude, não tem quem nos dê uma mão, o Senhor também chegará para nós e trará a nossa vitória, porque Ele é o que curou em Cafarnaum, mas é o que curou também no tanque de Betesda. Na verdade, uma situação ainda pode se complicar. Enquanto o paralítico de Cafarnaum tinha amigos que o conduziu até Jesus, o paralítico do tanque de Betesda tinha, na verdade, concorrentes. Imagine quantas pessoas estavam ali esperando o movimento das águas. E cada um pensava por si. Quando as águas se agitavam, alguém levava o seu parente, o seu amigo, ou alguém mais próximo da família. Mas aquele pobre homem parece não ter parente, parecia não ter aderente, parecia não ter amigo, exceto Jesus, que nos ama, que nos vê e que está conosco. Jesus é o melhor amigo. Ele curou o paralítico no tanque de Betesda, que não tinha ninguém por ele, e ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida ou na vida de alguém que esteja passando por necessidade semelhante. Assim, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por ficar até aqui, o final do vídeo, e reflitamos sempre na palavra de Deus, porque ela é maravilhosa, ela é a mensagem de Deus para nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.